É tipo que o Brody tava tocando, que tocou um baile esse fim de semana, os caras tocando um Daniela Mercury, eles foram lá pra frente. Você está ouvindo Redação Desconecta. Fala aí, Desconectors, tudo numa boa? Marcelo Scherer na área, começando mais um Redação Desconecta, aquele teu programa semanal, onde a gente fala de música, que é o que importa, né? Que é o que a gente gosta de falar e o que a gente gosta de conversar. O programa vai ao ar, eu viajando aqui pegando o patrocinador, o programa vai ao ar todos às terças-feiras, 8 horas da manhã no Spotify e também às 20 horas no YouTube, no nosso canal Redação Desconecta. Não te inscreveu? Vai lá e prestigia a moçada. Hoje vamos falar de um dos discos mais difíceis. Cara, tem sido uma bomba atrás da outra, velho. Hein, Brody? Tá louco, meu. É que você... O pessoal que tá em casa não sabe o que vem por aí no mês de novembro, né? Já separei os discos aí. Vai ser pancada, cara. Mas aqueles ainda são mais fáceis de ouvir, cara. Mas tu sabe que a gente tava conversando um negócio aqui, Virgílio. Boa noite aí pro Virgílio e pro Marcelo Scherer. A gente começa a fazer agenda, a gente sempre tenta deixar programado antes pra gente ver que convidado vai chamar e tudo mais. Cara, eu fiz a agenda de novembro, eu comecei a pintar disco assim, cara, pintar disco. O Marcelo disse, de onde tá vindo esses discos, cara? Eu falei, cadê? É porque eu acho que lá nos Estados Unidos, enfim, cara, a hora de lançamento deles é bem mesmo nessa época, né? Setembro, outubro, novembro, por aí, no final de ano, né? Daí bomba, começa a vir. Mas enfim, a gente nunca vai conseguir acompanhar tudo, mas a gente sempre tenta trazer o melhor aí pro nosso ouvinte, né, Sher? É isso aí, meu. Boa noite, Virgílio. Beleza, irmão? Boa noite. E aí, mais uma? Estamos aí nessa barbada de hoje. Porra, meu, eu tava falando, né, meu? Bossa Nova do Pixies. Talking Heads, como é que era o nome do disco mesmo, Brody? Remain Light. Remain Light. Outra. E agora, essa pedrada em todos os sentidos. Vamos falar aí dos 25 anos de Kid A, ou Kid A, ou Que Diaba não, é por minha conta. Um dos discos mais estranhos que eu já ouvi, cara. Eu confesso que, eu... E olha que você tem um ao vivo do Television que você gosta bastante, né? Pra você ver. Esse disco é muito mais, assim, ó, em termos de concepção musical e de ouvinte, cara, o cara tem que viajar muito, assim, né, musicalmente falando, como ouvinte, né, porque não é um disco fácil de se ouvir. O disco, eu acho que, talvez, junto com Amnésia, que é o próximo álbum desses caras, seja um dos discos mais difíceis do rock. O mais louco é chamar de rock, sendo que eles não usaram, ou quando usaram pouquíssimos instrumentos que representam o estilo, como bateria, guitarra, baixo, né, e vocal, né? Apesar de ter guitarra, apesar de ter baixo, aliás, um trabalho de baixo lindíssimo. Lindo. Tem muita coisa esquisita. Talvez eu poderia colocar esse álbum entre um dos álbuns mais esquisitos, fora a discografia do Frank Zappa, que o Brody é mega fã, né? Ai. Vou fazer uma discografia comentada aqui, toda a discografia do Frank Zappa aí. É tipo ouvir um disco do Dream Theater, você começa agora e termina no Natal. Mais ou menos isso, né? Acho que É pior, né? interminável. Ai. Cara, aqui os caras conseguiram misturar tudo que havia de musicalmente no universo num disco só, né, cara? É impressionante a capacidade desses caras construírem, né? Eu tava dando uma pesquisada, né, e muita gente, aliás, a crítica de forma geral, não considera, mas aí é uma visão minha, né? Não considera o OK Computer, o Kid A e o próprio Amnésica como uma trilogia, né? Olha aí. Mas, cara,
assim, sonoramente falando, pra mim, se conversam muito. Apesar de, por mais louco que seja o OK Computer, ele não é nem perto do KJ, assim, musicalmente falando, né? E eu gostaria de trazer essa visão aí pra vocês e o que vocês acham sobre isso, né, cara? Ele não é considerado, ninguém fala sobre isso como uma trilogia, nem a banda considera isso como uma trilogia, até porque, né, o OK Computer foi lançado em 97, com uma outra visão musical, apesar de conversar bastante, assim, esteticamente com esses dois álbuns seguintes, mas eu acho que ali se dá início a um novo Radiohead, ou o fim do antigo Radiohead. Quem começa? Vai lá, o Virgílio, que é o cara que sugeriu a pauta. Cara, eu acho que assim, é que se a gente olhar por esse lado, assim, até do espaço de tempo entre os discos, né? Porque, tipo, o OK Computer 97, ele chega lá, e o KJ e o Amnesia, eles são da mesma sessão de gravação, né? São gêmeos. Exato, eles são gêmeos. Aí fica difícil de fazer essa conexão, mas eu acho que tem tudo a ver, e eu acho que especialmente pela temática. Porque o OK Computer começa a falar muito dessa questão da tecnologia, né? Da convivência das pessoas com a tecnologia e como isso vai impactar na vida das pessoas. Eu acho que já tentando prever o futuro, de certa forma, ali, né? E eu acho que eles foram... Infelizmente, eles acertaram em muita coisa nas previsões deles, assim. São discos, eu vejo, assim, como muito pessimistas até, essa visão deles de futuro, assim. Mas eu acho que eles têm isso em comum, assim. E fora a questão temática, que junta os três, né? Tem essa questão do elemento eletrônico, né? Então, ao mesmo tempo que eles estão discutindo a tecnologia, eles estão usando ela para fazer a música, né? Então, eles começam a utilizar esses elementos eletrônicos ali no OK Computer, né? Mas dentro de uma lógica ainda de banda mesmo, né? Ele falou assim, ainda tem baixo, tem guitarra, tem bateria. São 3 guitarristas na banda, né? Então o Tom York toca guitarra e tem 2 outros guitarristas, né? Então tem muita guitarra. Eles só aprofundam mais isso, né? Depois eles vão de cabeça nessa questão da eletrônica, mas eu acho que tem tudo a ver, assim, essa questão de trilogia, porque tem a questão da eletrônica no som e na temática, assim, pra mim. Sim. Tudo a ver. Tem, sim. Cara, eu acho que esse disco é pros anos 2000, o que o Remain Light, eu acho que foi bacana a gente trazer um depois do outro, assim, porque quando a gente fez o Remain Light, a gente fala que o disco do Talking Heads, ele foi muito importante para LCD Sound System e principalmente pro Radiohead, né? Uhum. E assim como o Remain Light em 85, ele foi 80, né? 85. Em 85, né? 85. Como ele foi um ponto de virada para aquele momento, onde o rock ele vinha ali do post-punk, new wave, e a partir daquilo ali ele começa a ter a influência de outros gêneros, né? Afrobeat, música africana, e, enfim, dub e tudo isso, né? O Kid A do Radiohead, acho que tem essa mesma importância quando ele foi lançado nos anos 2000, porque ele é um ponto de virada. A partir daqui, a música, como a gente conhece, ela vai ser vista de um modo diferente, né? Não só no rock, assim, mas no geral, né? Esse disco até é difícil da gente definir, né, cara? A gente não sabe se ele é jazz, se ele é fusion, se ele é música eletrônica, o que ele é. Ele é um liquidificador sonoro, né? Mas eu vejo assim, cara, que ele conversa, assim, como você falou, com esses outros 2 discos, principalmente pela temática, né? E muito com o segundo ali, o terceiro, o Amnesiac, né? Dessa pós-trilogia, por conta dessa influência que ele sofre da música eletrônica, dessa ambientação etérea que tem, né? Que fica o tempo inteiro, essa voz. E pode perceber, cara, o Tom York, ele se apropria, talvez assim, de algo que o David Byrne fazia lá, que é cantar música em loop, né, Marcelo? Ele canta as falas em loop e tal, então, assim, eu acho que ele tem, assim, essa conexão também com isso, assim, sabe? E é um disco, como te falei, vai mudar toda a perspectiva sonora aí dos anos 2000 adiante, assim,
eu acho que praticamente todos os gêneros, né? Com essa mistureba toda que eles fazem. O Remain in Line, assim como Light, assim como o KJ, ou melhor, o KJ, assim como o Remain in Light do Talking Heads, ele é um disco que, por toda a abstração sonora, para, claro, cada um na sua devida época, né, no seu devido momento histórico, eles foram sucessos de vendas, né? Isso é o mais louco, né, cara? É muito estranho, né? É louco pensar sobre isso, né? Porque tu vê, assim, o Radiohead, quando ele vai... Os dois, né? Quando eles vão pra experimentação mais a fundo, assim, que poderia muito bem afastar algumas pessoas. O Radiohead, por exemplo, que é uma banda britânica, e tem toda essa dificuldade das bandas britânicas, inclusive nos anos 90, né, de entrarem no mercado americano, né? Por exemplo, o Oasis, que tem um som muito mais palatável, teve dificuldade de entrar no mercado americano. E eles conseguem ter a maior vendagem deles, maior acesso ao mercado americano com o KJ. Então é muito louco de pensar isso, né? Porque, imagina, tinha tudo para fazer um movimento contrário. E eu acho que até eu lendo assim algumas matérias, li até uma matéria ali, eu acho que eu mandei para vocês da Bis, da época, de outubro de 2000, falando sobre isso. A ideia deles era justamente diminuir a projeção deles. Eles estavam meio cansados da fama e tal, né? Tem aquele documentário que sai sobre a turnê do OK Computer, eles exaustos e os caras muito introspectivos, aí tendo que lidar com entrevista e com público e tudo mais. E eles queriam fazer um movimento para diminuir um pouco esse tamanho dessa projeção deles, e não deu muito certo. Foi o contrário, né? Não deu muito certo. Nesse sentido, não deu muito certo. Muito louco, cara, muito louco. Perspectiva de lírica também, né, dos álbuns, eles meio que se conversam, né? Essa questão de tecnologia, né? Se no OK Computer a gente tinha essa pegada mais de alienação tecnológica, o excesso de informação e desumanização, que, como o Virgílio bem colocou, né, foi uma visão negativa, né, pessimista sobre os tempos e que acabou se revelando aí, né, se a gente pega tempos mais atuais da internet, por exemplo, o excesso, né, de informação, a desumanização, as próprias inteligências artificiais generativas hoje tomando conta de empregos, né, de diversas áreas, né, e nem estou falando só de comunicação, estou falando em diversas áreas mesmo, computação, né, desenvolvimento de software, a própria comunicação, enfim, trabalhos repetitivos sendo tirado dessa cadeia de trabalho, retirando uma grande força de trabalho desse mercado de trabalho. Então, assim, de uma certa forma, tu desumaniza com isso, né? Não só pela tecnologia, mas quando tu tira uma quantidade de pessoas expressivas do mercado de trabalho, tu desumaniza também porque essas pessoas, elas vão viver como, né? Como é que elas vão manter aquela economia? Eu acho que os caras já estavam pensando isso lá no OK Computer. E aí a gente parte pro KJ e aí arrebenta com toda essa ruptura mesmo, assim, né? Essa linguagem fragmentada, né? Lembrando que a gente está falando do início dos anos 2000, a gente tem a tecnologia entrando com mais força, né, na música já em 97, até antes, né? Pegar antigamente, né, lá nos anos 80 já tinha muito, mas eu digo assim, com mais força, conseguindo misturar o orgânico com o digital muito melhor do que foi feito nos anos 80, né? As coisas se conversarem muito com tecnologias como o DAW, né? Que são os estúdios virtuais, com plugins e várias coisas que tu conseguia transformar, né? E modular as frequências musicais. Então, a gente vê que os caras estavam pensando muito à frente. Inclusive, o KJ, pra mim, é uma baita trilha sonora de ficção científica, assim, né? Porra, demais, cara. Não, e dentro disso que tu falou, assim, dessa desumanização, vê que, claro, são 5 pessoas ali na banda, né? Tem pessoas ali criando aquilo, mas eu acho que a intenção deles era justamente passar essa ideia de que não... assim, é tão não orgânico a coisa, né? De que a ideia de que aquilo poderia ter sido feito por robôs, vamos dizer assim, sabe? Sim. Como se eles fossem o Kraftwerk, por exemplo, sabe? Dentro dessa coisa estética, assim. Sintética, né? Muito sintético, né? Sintetizado o instrumento. Muito... E aí tem uma outra coisa que entra aí, que eu acho que tem muito a ver com isso da desumanização, que é o seguinte...
tô com o disco aqui, eu tava prestando atenção até. Não tem uma foto deles no encarte. Isso aí. Eles não lançaram. Eles lançaram uns vídeos na época. Isso nessa matéria que eu li da Bis, eles falam nisso. Eles eram tipo um precursor desses visualizers que tem no YouTube hoje. Que não é um videoclipe propriamente dito. Fica passando uma imagem lá, sabe? Em looping, assim, tocando a música. E eles só fizeram isso. Não tinha clipe com os caras aparecendo, com os caras tocando. Não tinha foto de divulgação, não tinha single prévio ao lançamento do disco, não tinha nada. Era como se os caras não existissem, assim, eles não queriam aparecer. Entendeu? Então acho que tem muita conexão com isso. Mostrar o quão desumanizado poderia... O mundo estava caminhando para isso, né? O fim do eu lírico nas letras também, né? Quando a gente olha pro rock, tem muita, né? Tem muito lance do sentimento, como você está, como eu estou. Então, esse diálogo conversa aí quando tu tira o sujeito da frase, né? Da coisa. Cara, os caras piraram demais, assim, né, meu? Assim, conceitualmente falando, né? Tem isso, né, cara? E tem também um detalhe, né? Que você falou dos anos 90, finalzinho dos anos 90 ali, existia uma plataforma chamada Napster, né? Sim. Que é a plataforma que deu toda aquela treta com o Metallica, enfim, o Napster era naquele momento, assim, 97, 98, e por aí, a grande plataforma de compartilhamento de arquivo de música, né? Consequentemente, algumas coisas do Radiohead estavam por lá, né? Sim. Mas nessa época também, cara, além de vazamentos no Napster, existiam muito fóruns de discussão na internet, né? Que foram depois surgindo aí. Hoje o maior deles, acho que até, se estiver errado, me corrija, é o Reddit, né? Então, muita coisa. E esse disco, cara, acho que foi, assim, um dos primeiros grandes álbuns, assim, em que todas as pessoas puderam ouvir online, assim, sabe? Então também tem isso, né? Toda essa questão também de eles também estarem antecipados aí, tipo, não tem problema se vazar, vamos colocar porque a gente, né, já quer que isso serve como, tipo, uma base, né, uma isca, um gatilho para a pessoa também entender isso daí, né? Fora críticas, né, cara, várias críticas online que surgiram por aí, né? Porra, a Pitchfork foi a primeira vez que eu vi na vida, assim, pesquisando, a Pitchfork deu nota 10, que se diz que se o crítico, ele tava... Não sei se vocês chegaram a ler essa matéria. Eu não li. O cara faz toda uma alusão, cara, com estrela cadente, com o universo. Mas a crítica é muito... sabe? Não, e ele conta que ele foi assistir um show, e esse show ele foi assistir na Itália. E aí ele era assim... Era, tipo, meia luz, umas luzes meio amarronzadas que estavam do lado. Cara, o palco todo pensado, aquele globo que girava, daí foi feito meio no lusco-fusco da tarde, assim, olhava pro céu, o céu tinha uma cor que combinava, tipo, tudo... Cara, uma viagem, assim, e o cara... Bom, depois eu deixo o link para vocês, ele deu nota 10, e isso também fez com que as críticas musicais, a partir dali, começassem a serem diferentes do que eram. Porque até então, por exemplo, você pega o Rolling Stones nos anos 70 e tal, os caras desciam um cacete nas bandas, né, cara? Era difícil. Sim. E aqui não, aqui os caras, tipo, a partir disso também teve isso, assim, de endeusar, tipo, meu Deus, isso aqui é a melhor coisa que já surgiu, né? Entendeu? Sim. É isso. Eu inclusive, essa coisa do lançamento, de deixar vazar e tal, anos depois ali, 2000, né, o KJ, 2007, o In Rainbows. O In Rainbows é praticamente o inventor do Bandcamp hoje, né? Bandcamp, exatamente, cara. Bandcamp hoje tu vai lá e paga o disco, né, da banda e tal, né? E paga quanto quiser, né? Tem um mínimo lá, mas tu paga, se tu quiser pagar mais, tu paga, né? E aí no In Rainbows tinha isso, né? Eles não lançaram pro gravador nenhum, eles só botaram online. Se tu botasse 0 lá, tu baixava o disco. Se tu podia botar a grana que tu quisesse. E aí eles faturaram mais que nunca, porque inclusive eles cortaram os atravessadores ali de gravadora, aquela coisa toda, né? E que é o que é o Bandcamp hoje, né? A banda sobe lá o disco dela lá e tu paga e vai direto pros caras. Eles têm todo aquele esquema da pandemia de fazer umas sextas-feiras lá do Bandcamp que tu pagava e não tinha taxa do Bandcamp, da plataforma, para ajudar as bandas que estavam paradas. Então tudo isso aí nasceu da tecnologia e tudo mais, e nasceu de uma ideia do Radiohead.
muito louco, né, cara? Demais. O próprio nome KJ também remete a isso, né, cara? A uma nova raça, né? Assim, tipo, zera o universo, vem o KJ, que é a criança A, né? Como se fosse, sei lá, uma criança beta, né? Como a gente gosta de... A gente, que eu digo assim, né? Os homens agora gostam de dividir entre geração X, Y, alfa, não sei o quê. Mas aqui eu acho que é além de dar a nomenclatura a um tipo de geracional, acho que vai além, assim, né? É a criação de uma nova espécie, né? Tipo assim, Sim. uma nova espécie sendo criada, assim, né? Então, conceitualmente, apesar de ser muito frenético, né? Porque também tem muito cuts na linguagem lírica que o Tom York trabalhou, assim, né, cara? Tem coisas que elas não fazem uma certa lógica, elas são apenas palavras jogadas, cortadas e recortadas e misturadas e largadas em cima da música, né? Mas, cara, agora vocês falando, o Brody trouxe isso e eu não tinha me dado conta até dessa ligação, assim, não de sonoridade exatamente, mas desse tipo de modus operandi, vamos dizer assim, tipo do Remain Light, né? Porque o Remain Light é isso também, né? Essa coisa das letras também, tu vai copia e cola, vamos dizer assim, né? Isso. Tu vai jogando as coisas ali. E eu lembro até que eu tava lendo umas coisas assim também sobre o disco, sobre o KJ, e ele fala, inclusive, que... E aí tem tudo a ver com o Remain Light, que ele diz que o Ed O'Brien, que é um dos guitarristas, né? Que é o guitarrista brasileiro, até morou aqui no Brasil um tempo. Ele disse que eles estavam num impasse, assim, que eles estavam para acabar, né? Que eles estavam cansados e tal, e não sabiam para onde ir. E ele queria fazer um disco bem cru, assim, de guitarra, baixo, bateria. E o Tom York disse que para ele, tudo que ele não ia fazer, ele não tinha condição nenhuma de fazer um disco desses de novo. Porque ele só tá... aí tem uma frase que eu lembro que ele diz assim: eu só tava pensando em ritmo, eu não pensava em melodia. Então tem tudo a ver com o Remain Light também, né? A letra em favor do ritmo, Sim. né? Eu tava até procurando agora, que eu vi essa semana, e eu acho que essa tua fala aí, deixa eu achar aqui, Radiohead. Os caras fizeram, o Radiohead, ele mesmo publicou um manual de como iniciar. Não sei se foram eles mesmos ou foi a comunidade, agora não me lembro de cabeça. Tipo um fluxograma de como iniciar para ouvir o Radiohead, né? Assim, fluxograma. Aí começa com esses 3 álbuns ali, né? O Key Computer, o Amnesic e o KJ. E aí depois eles vão baixando. E aí tu falou do negócio dos caras não aguentar mais esse modelo, né? Cru, guitarra, não sei o que, parará. O último álbum que tá lá embaixo é o Pablo Honey, né? Ah, sim. Pablo Honey, que é o primeiro. É o primeiro. É o mais básico. Exato. Mas isso aí tem tudo a ver com o que eles quiseram, na verdade, transmitir com esse álbum, né? Que é essa coisa da evolução, né? Que a gente tem falado tanto assim, né? Tipo, é nítido, né? Que eles quiseram, cara, evoluir, assim como, sei lá, a Bjork também evoluiu, assim como, sei lá, a gente citou aqui o Talking Heads, assim como o David Bowie, né, cara, evoluiu, por exemplo, porque você consegue ver muita coisa do Low aí nesse disco, assim, sabe? Então, eles quiseram sair, fugir do convencional, cara, né? E é aquilo que a gente comentou no começo, que eu falei, é um disco, uma chave, ponto de virada, assim, que várias bandas depois que vieram isso começaram a fazer essas loucuras, essas incursões sonoras, né? A gente pode, sei lá, citar assim, com bastante música eletrônica e tal, né? Cara, até bandas brasileiras aí fizeram isso, né, cara? Experimentarismo, tudo. E só que assim, cara, não é como você falou bem no começo, né, Marcelo? É um disco que você tem que estar numa vibe pra ouvir, senão você não... Você vai, assim... A gente sempre fala isso, né? Se você não tiver numa vibe, cara, se você não tiver, assim, preparado, talvez, pra ouvir o disco, você vai ouvir 2 músicas e falar, não, deixa quieto, não é pra mim. E ele não facilita muito, eles não facilitam muito, né? O começo do disco também.
Porque as músicas que ainda lembro, porque eu acho que tem 2 músicas que tem guitarra e tem uma música que tem violão, né? Sim. Mas elas estão lá mais pro meio do disco, assim. O começo ali já é só... E as que tem guitarra, se tu botar um teclado pra fazer o mesmo efeito, vai acabar, Vai acontecer igual, né? Vai. Tipo assim, a guitarra, ela não é... Acho que o Júlio caiu. A guitarra, ela não é um instrumento principal de um grupo como esse, num disco como esse. Sim, ela é, não é, ela é, não é, ela é um coadjuvante, se fala? Não é principal, ela é um... Tá ali, uma segunda, né? Uma segunda voz, né? Ela não tá no principal, né? Porque os teclados são muito marcantes. Fazer um riffzinho, um arranjinho, alguma coisa. Isso aí. A ambientação é muito forte, né? Essa questão do... É aquilo que eu falei, cara, a gente não consegue medir esse disco, porque a gente não sabe falar se ele é fusion, se ele é jazz, se ele é ambient music, se é world music, se é... Avant-garde. Avant-garde. Esse disco poderia muito bem ser um disco do Van Halen, né, cara? Desculpa a piada, gente. Desculpa a piada. Isso foi muito mal. Aí o Virgílio voltou. Aí, ó. Agora, quando eu falei pegou o celular, né? Melhorou? Troquei o note e me deixou na mão. Deixou na mão. Tá tranquilo. Eu tava falando sobre a crítica da Pitchfork, né, cara? E tem um deles que já trabalhou na Pitchfork, na UP Rocks, na Rolling Stones, várias, que é o Steven Hyden, né? E ele, em uma certa vez, nessa época aí, junto aí, mesmo ano, acho que nessa época, 2000, ele era editor da Pitchfork, né? E aí ele disse assim que, abre aspas, né? Todas essas coisas, isso naquela época, tá? Que hoje consideramos certas, pareciam novas e emocionantes naquela época, né? E aí ele termina assim, era como ler opiniões de estranhos e aprender sobre música dessa forma. Então é isso, esse é o sentimento, né, cara? Que eles queriam trazer. E é um disco assim, conforme eles mesmos colocam, né, cara? É um álbum de paradoxos brilhantes, vocês concordam com isso? Que ele é cacofônico, porém ele é tranquilo. Ele é experimental, porém ele é familiar. Ele é estrangeiro, porém ele é uterino, né? Ele é espaçoso, porém ele é visceral, texturizado, porém vaporoso, despertador, porém onírico, infinito, porém ele só tem 48 minutos. Pô, o cara tava inspirado mesmo, né? Tu vê, cara? Então esse cara aí mandou bem nessa resenha. Bom, o cara deu 10, né? E acho que foi o único 10 que a Pitchfork deu em toda a sua... A gente acompanha bastante a Pitchfork aqui pra ver, né? Acho que foi o único 10, assim, que ele, em toda a história de resenha deles, né? Não me lembro de outro. Depois, porque eles têm um esquema, né? Porque eles são trichados pra nota mesmo, né? Eles são bem criteriosos, pra dizer o mínimo, né? Mas eles têm um esquema que não sei se na época tinha, mas é que todo domingo eles fazem uma resenha de um disco clássico. Eles têm ainda. E aí, ali nessas resenhas de discos clássicos, eles darem 10. Mas é que daí tu tá analisando um disco já com uma bagagem de vários anos. Sabe que ele virou um clássico? Famoso engenheiro de obra pronta. Tu dá o 10 no lançamento do disco, né? Famoso engenheiro. Famoso engenheiro de obras prontas, né, cara? Depois que o tempo é mais fácil ver, né? Identificar e o brilhantismo. Mas aí tu dá um 10, sendo um veículo desse, assim, super rigoroso, assim, com esse lance de nota. No lançamento do disco, né? É muito louco, assim. Cara, tem umas influências aqui que a gente acabou não deixando, e eu tava fazendo as pesquisas sobre esse disco, que a gente fala muito de música eletrônica, né, do Radiohead ser o pioneiro, né, assim, quando a gente fala pioneiro, a gente tá falando do pioneiro para o mainstream, né, a gente tá falando que os caras foram os inventores desse segmento e tal, mas tem um músico, cara, que o Igor Cavaleiro você conhece, baterista Sepultura, ex-baterista Sepultura, ele tem um projeto que fugiu o nome, que é baseado em eletrônico, e tem um que ele é mais maluco ainda, que é o
Bad Brick, uma coisa assim. Que é mais louco ainda. Só que esses caras, eles são todos influenciados por um cara dos anos 90, que até peguei aqui o nome para não esquecer, que é o FX Twin. É FX Twin. Que é um maluco, cara. Agora, se tu acha esse disco KJ louco, eu vi FX Twin, cara. Cara, é bizarro, assim, né? Musicalmente falando, e bizarro de... Cara, tem que ser muito experimentado com música fora do comum pra entrar na vibe desse cara. E o cara no underground é meio rei, assim, né? Óbvio que ele nunca... Total. Botou a cabecinha no mainstream porque as pessoas conhecem de uma certa forma, mas nunca teve um hit, né? Nem é o objetivo dele, nem é a proposta dele. Então eu acho que esse cara é também uma forte influência, principalmente para esse disco, pro KJ, juntamente com o Krautrock aí, que é o que o Brody falou, né? A gente falamos aí do Low, do Bowie, a forte influência do Krautrock, né? Assim, escancarado, né? O Brian Eno também, a gente pega muita música ambiental aqui nesse disco também, né? Algumas faixas ali, umas 3 ou 4 seguidas. Deixa eu ver se eu me lembro aqui os nomes. Eu acho que é a Morning Bell, Motion Picture. Eu não me lembro, acho que é In Limbo, parece também é uma faixa mais ambiente, né? Ambiental é bom, né? A Three Fingers, que é bem o meio do disco, assim, vamos dizer, ela é uma música totalmente instrumental, assim, e ela é ambiente, assim, puro, vamos dizer, assim. Sabe? Ela é total, assim, é bem, eu acho, pra demarcar, assim, o meio do disco, e daí depois dela vem a Optimistic, que é a que mais lembra o OK Computer daí já. E daí já é a música mais com guitarra, uma estrutura um pouco mais convencional, vamos dizer assim, né? Então tem essa... E a National Anthem, que é a terceira faixa, que me lembra muito Krautrock também, né? Ela fica muito repetitiva, assim, né? Uma coisa que fica dando transe, assim, na repetição, né? Assim. Mas tem um disco também que acho que eles ouviram bastante, cara, que é um disco de 97, que é o Homogenic, da Bjork. Acho que esse disco aí tem muita influência aí. Não sei se vocês conhecem, se vocês já ouviram e tal, mas o disco tem muita... Cara, é muito parecido, assim, dadas as datas, eles são meio parecidos, assim. Bom, Bjork é louco, né, cara? Louco sou eu. Enfim. Tem tudo a ver. O Homogêneo é aquela que ela tá com uma... Agora fui ver aqui, aquela que ela tá com uma roupa japonesa, assim, né? Isso. Parece uma sensei. É uma sensei, né? Não sei como é que não é sensei, é outro nome. Então não sei. Ela não sei. Não sei. Eu tenho esse disco aqui, cara. Faz horas que eu não ouço. É mesmo? Não lembrado. Você lembra? Esse é bacana. Esse disco é massa. Esse e o anterior, também bom. E a parada do free jazz rolando solto também nesse Total. disco, né? Não tem como não dizer que tem uma influência direta do Miley Davis ali do Beaches Brew, né? Que é um outro disco maluco também de se ouvir, né? Dodóizão, assim, né? Não é pra qualquer ouvido, assim, né? O cara que tá acostumado no... Ainda mais hoje, né? O cara tá acostumado com o refrão já começar e depois, em 10 segundos de música mais refrão, o cara nem... E é muito louco. Eu lembro que quando eu ouvi o OK Computer, eu lembro que eu tenho ele, o CD aqui, né? E eu lembro que eu peguei ele ali quando o Tony York saiu na capa da Bis, que foi em 99. Eu já tinha passado o tempo, né? Era muito moleque também. Aí eu peguei o disco e tal, daí custou pra ouvir várias vezes, aquela coisa que... Aí, ó. Aqui, ó. Meu também. E assim... 99, eu lembro que quando eu li a matéria da Bis, falando sobre o KJ, que é essa que eu busquei de novo pra ler agora, e eu fiquei meio... Eu lembro que sem ouvir, assim, não tinha como ouvir tão facilmente, não tinha que comprar o disco. E eu lembro que eu desanimei, não tem guitarra, eu não vou comprar esse disco aí. Pô, os caras estão falando que não tem guitarra, cara, eu não vou comprar esse negócio. Daí fiquei meio desanimado, assim. Mas aí eu fui ouvir depois, né? Não foi logo ali em 2000 que saiu. Mas porque, assim, é um disco que depois de um tempo
tu vai ouvir, ele vai te levar para um monte de outras coisas, né? Vai abrir a tua cabeça para um monte de estilos diferentes, né? A gente tá falando de jazz, de crowd rock, de eletrônica, tá tudo ali, né? E aí tu só vai aquilo ali pode ou te afastar total da banda, né? Não gostei, não quero, que nem eu antes de ouvir tava assim, né? Ou tu vai insistindo naquilo e vai te levando para outras coisas. Ele é uma boa porta de entrada, né? Vai descobrindo outras coisas também, né? Tanto para idades quanto coisas, tipo, como que esse disco influenciou quem vai ouvindo. Aí pega lá, por exemplo, o Bjork, né, cara? Você vai ouvir Bjork, daí a Bjork foi influenciada por tal coisa. Você vai descobrindo as coisas assim, cara, né? Mas eu entendo, naquela época era difícil, a gente não tinha acesso, né? Que nem hoje, assim, você pega ali, entra no YouTube, em qualquer lugar, já vai ouvir e tá ali. Naquela época, pô, tinha que conectar com um pulso depois da meia-noite, né? Ou comprar o CD, né? Não era tão barato assim também, né? Mas enfim. Eu tinha esse preconceito de nem comprar, eu nem fui atrás de comprar o disco, eu fiquei só lendo a matéria. E aí aquela cabeça meio fechada, assim, até porque eu era moleque, mas a gente sabe que tem muita gente que é assim até hoje, né? E cara, isso aqui não é rock. Isso aqui não tem guitarra. Rock é baixo, guitarra, bateria, né? E foi bom que em algum momento eu fui atrás daí, mesmo que um pouco mais frente, porque tu vai entendendo que não precisa ficar fechado, né, naquela estrutura básica da coisa, né? A música é muito mais, né? E vocês falaram um monte de coisa aí, cara. Enquanto a gente tem gravado aqui, sempre que eu tenho feito nas últimas gravações pôr o disco para ir acompanhando o que a gente tá falando. E a última faixa, ou penúltima, enfim, porque a última faixa é só uma vinhetinha, né? Um title, que ela tem 52 segundos. Mas a última faixa, é Motion Picture Soundtrack, né, cara? E ela me lembra muito, assim, o final do álbum branco dos Beatles, quando o John Lennon canta, acho que é Julia, a última música, assim, ou Good Night, uma coisa assim. Me lembra muito, assim, esse final de álbum branco dos Beatles, assim, eles cantando a musiquinha, só aquele pianinho no fundo e tipo, pá, sabe? Também tem isso, né? Tem influência, só tem influência dos caras aí, entendeu? Isso aí. Então é isso, né, cara? Mas eu não sei como é que tá no CD isso aí, porque pra mim aparece essa faixa, ela aparece anterior da Untitled. A Motion, né? É isso aí. Motion é a faixa jazz, Untitled. Eu sei que tem uma faixa depois, uma faixa escondida, que eu não achei aqui no YouTube Music. Ela não tá listada no disco, essa Untitled, ela não tá listada. Só aparece a Motion Picture. Então deve ser essa daí que é pra frente. Eu não lembro na audição do disco se ela vira uma faixa diferente ou se ela tá ali escondida na última. Mas eu sei que nas plataformas agora ela já aparece, né? Separada, assim. Untitled. Sim, Untitled é essa separada. Seria a Hidden Track do disco. Então, eu acho que é isso. Isso aí. E é uma vinheta, né? Aliás, cara, esse disco, cara, eu fazia muitos anos que eu não ouvia. Daqueles álbuns que é legal fazer esse programa porque tu revisita coisas que tu ouviu em uma época e acaba não ouvindo, assim, né? É tanta coisa pro cara ouvir e assimilar e tal, que às vezes o cara vai voltando pra trás, né, meu? A lista é grande. E quando eu ouvi ela, cara, falando em vinheta, essa primeira música desse álbum, que é a Everything in its Right Place, cara, pra mim, se ela não tivesse o tempo de 4 e 12 minutos, ela seria uma vinheta. Ela passou tão rápida pra mim, assim, que ela isso aí, uma vinheta, sabe? Tipo assim, ela entrou e saiu num fluxo tão vinheta, assim, que é pra mim, né? A impressão que eu tive. Porque musicalmente, acho que KJ, que é mais pegado aqui, né? KJ também é outra... Optimistic, acho que é mais rock and roll. Optimistic é mais básico. Não, National Anthem é total, né? Aquele baixão. National Anthem. Three Fingers parece que é uma música inteira de vídeo. É a mais ambient mesmo essa. A Three Fingers. E aí tem a Idiotech, né? Que é a mais... Assim, acho que pra mim é a que mais... É a principal faixa do disco pra mim. Não que eu acho que ela seja melhor hoje, de repente.
Mas eu acho que ela é a mais arriscada, onde eles arriscam mais, assim. Ela me lembra do que Porque Computer. Faixas do que Computer também. Hã? Essa Idiotech, pra mim, me remete a faixas do OK Computer. Não sei se é esse chipô eletrônico aberto. Né? Mas aí tipo assim, pra mim remete, né? Continua, desculpa ter te cortado. Não, capaz, não. Mas é isso aí. Mas ela é bem, como é que eu vou te dizer? É meio que a falta de definição melhor, assim, agora é tipo um bate-estaca, assim mesmo. É uma fritação, assim, bem... E bem, assim, ele vai repetindo as palavras, mas tu vai entendendo que é tipo um desastre natural, assim, que tá rolando. Quem que tá no bunker? Homens e mulheres primeiro. A Era do Gelo tá chegando. Uma coisa bem apocalíptica, assim, né? Eu acho que é um... Não, foi assim que teve um clipe um tempo agora, quando eles lançaram o Kid A e o Amnesic numa edição só, e os caras fizeram um clipe, entre aspas, assim, esses elementos que tu falou do visualizer, assim, que o cara ele vai entrando por porta, vê aquele monte gelado que é a capa do Kid A, e aí vai desenrolando uma parada ali naquela parada, assim, mas é o que tu falou, é meio visualizer, assim, não tem um personagem, assim. Vou ver se eu cato isso, cara. Eu acho que... eu não lembro. Eu lembro que pode ter rolado até... Eu lembro que na época várias músicas tinham esse lance, mas nessa da reedição dos discos eu não lembro se teve isso, né? Deve ser legal. Porque na época nem era nada muito trabalhado. Tinha aquele símbolozinho que é um tipo ursinho, assim. E eles ficavam repetindo aquilo. Uma coisa meio... intencionalmente, assim, meio... sem muitos elementos ali. Não queriam aparecer muito. E agora teve isso, né? Teve esse lançamento que eles chamam, como é que é? Kid A Minizy, né? Que eles juntam os nomes. Minizy. Isso aí. Que é outro disco, né? Que é o irmão gêmeo desse, né? São supostamente as sombras. A minha preferida do disco, cara... a minha preferida do disco é How to Disappear Completely. Porque eu acho que essa música ela tem muito assim, é muito parecida com os elementos que tem em Karma Police ali, sabe? Let Me Down, talvez. Eu gosto dessa música, assim. Que é a que me lembra mais esses discos anteriores. E do disco, assim, normal mesmo, né? Tirando essa que sem ter comparação, mas... Eu gosto muito essa que eu falei, cara, Three Fingers. Ela, meu Deus, cara, que viagem. Acho que se você quiser dar uma viajada legal, toma aí um ibuprofeno e uma taça de vinho e vai ouvir isso daí. Junta ela com aqueles discos lá do Brian Eno lá e do David Byrne aí, ó. Meu Deus. Aí o David Byrne novo. Talking Heads que nomeou a banda, né, inclusive. Cara, isso aí. Pô, cara, na real eu me enganei um pouco, até vou compartilhar porque eu acho que vale a pena, mesmo que a galera esteja só ouvindo, vale a pena parar um pouco, dar uma olhada. Se tiver no Spotify, vai lá no YouTube depois, no minuto certinho, e vê lá. No Spotify também dá pra ver, né? Hoje em dia, verdade. Hoje em dia tá moderno. Mas é isso aqui, ó, que eu tava mostrando pra vocês, ó, meu. Cara, eu acho que é um game que eles fizeram e é muito naquele clima visualizer, assim, né? Vou dar mais pra frente. A oficial trailer do Kid A Minizy Exhibition. Olha a loucura dos caras. Olha a chapeira que os caras têm. Vocês não estão ouvindo o áudio, né? Mas é louco ainda. Tá bem ruim, mas depois a gente pega e deixa o link aí. Depois no final aí, pessoal, na descrição, o pessoal que quiser acompanhar, né? Parece o final de 2001, no espaço. Coloca essa trilha sonora e vai ouvir. Põe o disco do Kid A e coloca o filme no começo, vai ser tipo o Pink Floyd lá com a Mágico de Oz, né, cara? Vai saber? Nunca fiz esse teste, que tal? Vamos tentar pra ver. Cara, eu não sei se o Marcelo foi, mas em Porto Alegre rolou isso no cinema aqui, Capitólio, uma vez.
Eles botavam o Mágico de Oz, sincronizado com Dark Side of the Moon, e depois tinha Echoes. O último trecho dessa sessão de cinema era Echoes, com essa parte viajandona do final de 2001. Rolou isso no cinema, deve ter rolado mais de uma vez. Off topic aqui, cara, postei uma matéria hoje no site, só pra fazer aproveitar o gancho do Mágico de Oz, né? Uma moça postou que ela foi pra aquela Sphere, lá no Las Vegas, Sphere, pra assistir o Mágico de Oz, cara. E aí ela assistindo aquele negócio assim, e aí na hora do furacão, então vinha o vento na cara das pessoas, na hora que chovia, nevava, caía neve. E tem uma cena, cara, que é muito, muito legal, assim, de você assistir, que algumas coisas foram incluídas, assim, pra isso, né? Mas ela bate numa macieira, numa árvore de maçã, e começa a cair maçã, assim, cara, umas maçãzinhas de borrachinha, assim, do teto, cara, na galera, de brinde, você levar embora. Que viagem que deve ser assistir lá, né, cara? Meu Deus. Imagina o Radiohead num Sphere. Pois é. Bom, voltando agora, né? Eles já anunciaram uma turnê aí em 2026, né? Eles anunciaram. Eu acho que depois que o Oasis conseguiu a volta, tudo é possível. O Rush já voltou, o Talking Radiohead Heads tá voltando. Talking Heads daqui a pouco tá aí. Antes de voltar com outro baterista é impensável, né, cara? Tá rolando. E, cara, esse lance do show até falando. Muito hater, né? Tá rolando muito hater em cima da moça lá. A galera é foda. Chama o cara, Jimbinha pra tocar Falando nesse lance aí da volta deles, até vai fazer 10 anos que eles lançaram o último disco, né? Ano que vem. Caralho, já? E, cara, vai fazer 10 anos. 2016 foi o último. Moonshaped Pool, assim. E, cara, nós tava falando desse lance das músicas preferidas, né? E eu tava lembrando que eu vi eles em 2009, né? São Paulo. O Rush? O Radiohead. O Radiohead. Não, o Radiohead, 2009 ali no... Teve o lance ali, teve o Kraftwerk junto, né? Nesse dia. Cara, eles trouxeram o Kraftwerk, né? Los Hermanos, Kraftwerk, Los Hermanos e o Radiohead. Totalmente aleatório, né? É isso que eu chamo de rolê aleatório. É tipo que o Bronze é tipo que o Bronze tava tocando num baile esse fim de semana, e os caras tocando no Daniela Mercury, eles foram lá pra tocar Frank Zappa, assim, né? Mas não. É que o Los Hermanos tava muito estranho ali, mas o Kraftwerk com o Radiohead até que casa. Ô, cara, o Los Hermanos não tava estranho, eles são estranhos. É verdade, cara estranho. Cara estranho. Caras estranhos. Mas, cara, que showzão. Tava lembrando do show aqui agora, a gente falando. E aí, tipo assim, uma música que eu lembro muito, que, cara, muito louco, assim, pensar que a primeira música do PJ ali, a Everything in Its Right Place, aquela, parece no show do Radiohead, né? Guardadas as devidas proporções, assim. As pessoas ficam discutindo se é rock ou não, mas eu tava lembrando, cara, quando ele dá os primeiros acordes, assim, no piano, a galera vai ao delírio, assim, no show. Delírio, né? E é, cara, é como tu tocar o Rolling Stones vai começar a tocar Satisfaction, assim. É isso aí. Sabe? Todo mundo que tava ali no rolê conhecia a banda e, cara, ele começou, assim, aquilo e todo mundo identificou na hora, assim. E aí eu fiquei pensando muito louco. Imagina, né, cara? É isso que eu falei no começo, tipo assim, mudou a perspectiva musical da época, então as pessoas queriam fugir do convencional, cara, do tradicional, né? Baixo, guitarra, bateria, um tecladinho de vez em quando. O pessoal, cara, época que vinha muito de festa eletrônica, rave e tudo isso aí, a galera tava a fim de um som diferente, cara. E o Radiohead, ele é como a gente falou já, né?
se antecipou a muitas coisas aí no futuro, né? Então, tipo, e como eu vou falar de novo, muitas bandas que surgiram depois se inspiraram nisso. E, cara, Cara, tem muita banda aí que a gente vai ouvir que foi inspirada nisso, que a galera, tipo assim, a gente nem conhece. Mas a galera de grande centro, por exemplo, principalmente os britânicos, eles são, cara, é invejável isso, né? Como eles têm esse conhecimento bem mais avançado, né? Do que nós aqui, por exemplo, assim, não desmerecendo ninguém, nem isso, mas é que lá eu acho que sempre foi 1 ou 2 passos à frente de tudo, né? Lá no British. Uma vez que a gente tava ensaiando com a banda, cara, e veio o cunhado do vocalista, ele mora na Reino Unido, e ele é filmmaker, né? Então ele faz clipe e tal, e até nós estávamos conversando com ele falou que já tinha feito, não sei qual clipe lá, ele gravou, ajudou a fazer alguma coisa pro Lenny Kravitz e tal, cara, bem top, assim, e daí foi fazer umas imagens da gente tocando lá, e meu baterista, na época, foi conversar com o cara e falou assim, tipo, pá, eu gosto do Reino Unido, cara, eu queria fazer I like the Britain, não sei o que lá, e ele falou assim, I like the bridge, eu gosto da ponte. I like the bridge. Tá bom na pronúncia. Agora, cara, eu não quero fazer o advogado do diabo, cara, mas nós estamos falando de 2009, nós estamos falando de São Paulo. Eu tenho certeza que se os caras tocassem essa música em Porto Alegre, eu não sei se teria a mesma repercussão, cara. Não teria. É muito louco. Eu acho que até hoje, cara. São Paulo tem espaço pra tudo, a gente tá falando de um evento grande, né? Radiohead, eu não sei quantas vezes vem no Brasil, mas não é uma banda que tá toda semana aqui, né? Então, assim, tem um pouco desse fetiche também, né? De, porra, é uma banda que tá fora, que não vem quase nunca, e nós estamos botando numa capital, né, cara? Que nem aquelas bandas, vou fazer turnê no Brasil, aí toca só em São Paulo. Cara, tu não tá fazendo turnê no Brasil, tu tá fazendo turnê em São Paulo. Num show só no Brasil. É o que rola até hoje, assim, né? Porra, fala sério. Então, acho que como São Paulo é muito grande, e eu acho que eu até já falei com o Virgílio sobre isso, com o Bruce também, com certeza, algumas outras vezes, mas o Virgílio teve agora há pouco tempo em São Paulo, né? Pô, ele tava falando uma balada que foi lá, numa festa de céu aberto, não sei o que, os caras tocando som mecânico, mas um som diferentão, e a galera toda tava curtindo. Eu falei, tá massa, só que isso é São Paulo, né, cara? Tem isso, tem espaço pra tudo, né, velho? Cara, e aí agora tu falou, eu tava me lembrando de um outro detalhe interessante, comparando as cidades. E foi nesse mesmo final de semana que eu fui no show do Supergrass, em São Paulo. Que é um negócio muito mais tradicional, vamos dizer, né? Sim. E, cara, aí, assim, era cheio de gente em Porto Alegre. Tanto é que eu mandei um texto pra ti, acho que o Screenel lá, o cara fez a resenha do show. E o cara falou, assim, ele falava em gauchês a resenha dele, né? Porque só era gente em Porto Alegre. É isso. Porque a galera em Porto Alegre tem esse apego ao The Who, o jeito The Who de fazer o rock, né? Sim. E não desmerecendo, é legal, eu adoro, né? Tipo, o Cachorro Grande tá aí fazendo, né? Tendo isso como base, fazendo o lance deles. Mas Porto Alegre tem um apego muito grande isso, assim. E eu acho que não colaria mesmo aqui essas coisas, sabe? Pensando assim. E teria muito menos gente, né? Disposta a ouvir uma coisa muito mais experimental e tal. Sempre tem, né? Mas eu acho que teria muito menos gente. Então é isso, gente. O Marcelo Scherer caiu na internet por causa desse probleminha. Acabou de nos mandar mensagem aqui. Já tá batendo 1 hora aí também, né? Ah, sim. A gente nunca passa de 1 hora, assim, só quando o assunto é que o convidado gosta de falar. Mas... Brincadeira. Assim, passar de 1 hora eu acho que cansa, né, cara? Então, assim, a gente tenta fazer sempre essa... E, assim, a nossa análise é aquilo que a gente sempre falou, né, Virgílio? A nossa análise não é uma análise aprofundada, cheia de coisas, entendeu? A gente é um bate-papo para falar sobre o disco, com algumas considerações das três pessoas que estão por aqui. E é isso aí, cara, entendeu? A gente gosta de trazer discos desafiadores, né? Assim como foi o Remaining Lights, assim como está sendo o Kid A. E semana que vem vai ser um outro desafio, né? Você também vai estar participando do Kid A, já fiquei sabendo. Vai ser uma coisa totalmente diferente, né?
Vai ser aí que eu digo, né? Rolê aleatório do mês, né, cara? Sai do Ó. uma pro... Pá. Mas é isso aí, a Bah, gente gosta disso, mas- desse desafio. Não, desculpa até te interromper, mas é que eu tava lembrando que tem uma coisa também importante, né? Que eu acho muito legal do Desconecta, que fora o espaço, né? Da gente chamar, de vocês chamarem a gente. Tava ouvindo agora esses dias o do Deftones ali, que vocês chamaram o Afonso ali e tal. É o lance das plataformas, das diferentes formas de tu analisar um disco, porque a gente tá aqui num bate-papo, mas, por exemplo, assim como tu escreveu sobre o Remain Light no site, eu também escrevi sobre o KJ no site. Então, tipo assim, são diferentes formas de tu analisar o disco. Aqui a gente tá num bate-papo mais informal, né? Mas daqui a pouco tem muita coisa para ler sobre o KJ em qualquer lugar, não é minha pretensão, mas eu escrevi umas parcas linhas lá também. Se a pessoa quiser ler mais um pouco sobre aquilo, de um outro, né? Entender um pouco mais, ou ver algum outro ponto de vista diferente, dá para ler também, né? Claro, aí é que tá. O Hub Desconecta proporciona isso. É isso aí. Mas é isso, cara. E a semana que vem a gente vai trazer um disco que também é um disco desafiador. Essa trinca que a gente trouxe nos últimos 3 finais de semana, ou semana passada, essa semana e semana que vem, são discos assim que ou a gente vai conquistar a galera de casa ou a gente vai perder seguidor. Mas é que o cara tem que me arriscar, né? Não, cara, é isso. A ideia é essa. Eu acho que a ideia é a gente se propor a fazer o resgate e a gente se permitir também a analisar coisas que talvez nunca tivéssemos ouvido ou ouvimos uma vez e, enfim. Esse que é um dos nossos princípios aqui. E a gente vai fazer isso, lógico. A gente às vezes chove no molhado, né, cara? Fala de bandas que a gente realmente assim, tem um conhecimento muito grande, enfim. Mas o legal é esse, trazer as pessoas para conversar sobre assuntos que talvez você não vê por aí, né? Assim como foi o KJ, hoje com o Virgílio e o Marcelo, que infelizmente já nos deixou aí por causa que o modem deu pou. Antes de te finalizar aí, cara, eu não tenho aqui a imagem, mas enfim, a gente tem o patrocínio aí da Vlut, né? Que é o nosso discos, né? Então, se você quiser aí conhecer um pouco mais sobre a Vlut, acesse lá www.vlut.com.br e aí a gente... vai lá, cara. A gente já tá cansado de falar neles assim, mas enfim. Vai lá, é bem legal o clube de discos da assinatura. Virgílio, obrigado por mais uma aí, meu irmão. Tamo junto sempre. Obrigadão. Não esquece de acompanhar o Desconecta aí, né? Todas as terças-feiras, às 8 horas da manhã, aqui na nossa plataforma de stream preferido, e às 20 horas no YouTube. E continua acompanhando a gente lá no www.desconecta.com.br, onde a gente tem muita news, muita resenha, muito tudo, cara. A gente faz com muito carinho para vocês, tá bom? Obrigado, e a gente se encontra na próxima. Valeu!